que a gente consegue fazer. De repente a gente faz um segundo culto, e aí você fica um segundo culto lá, limpando a igreja. Vamos orar. O horário já está avançado, eu estou tomando o tempo da Cici aqui. Se hoje tem um tiro de 25 minutos para dar um tiro em vocês caírem capotados, chorando, levantar pra orar, sangrando, doendo, machucado, e depois a gente levanta para orar e cura todo mundo na oração. Isso não é uma palavra, isso é uma ameaça. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de todos que aqui estão, obrigado pela nossa vida, por aquilo que nós temos nos tornado na Tua presença. Queremos pedir Tua graça agora, que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, Senhor, que a Tua palavra venha nos impactar, ó Deus, nesse momento. Em nome de Jesus, eu sei que o Teu Espírito já falou ao coração da Tua filha, agora que Ele possa ajudá-la, Senhor, a transmitir aquilo que está no coração dela, e que Teu nome seja glorificado mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você, Suzy. Vamos lá? Vai que é tua, Cici. Mas, gente, que pressão. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Você que está com a sua Bíblia, abre aí comigo. Quem não tiver, pode acompanhar aqui a leitura com a gente, tá? Então, João, capítulo 3, e diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Eu acho interessante quando a gente vê essa conversa aqui de Jesus com Nicodemos, e o Nicodemos se apresenta diante de Jesus e fala para ele assim: olha, eu tenho percebido aquilo que você tem feito. Então, diante daquilo que eu tenho percebido do que você tem feito, eu tirei uma conclusão. Eu fiz um julgamento a partir daquilo que eu vi nos seus feitos. E aí Jesus fala para Nicodemos: olha, eu vou te contar uma coisa. Talvez, Nicodemos, você esteja equivocado nas suas percepções. É como se Jesus tivesse parado na frente de Nicodemos e falado assim: Nicodemos, você ainda não viu nada. É mais ou menos isso que ele está falando para Nicodemos. E é interessante porque nessa conversa eles vão mudando de nível. E aí, dado momento, Jesus fala para ele assim: deixa eu te contar uma outra coisa. Primeiro, você precisa nascer de novo para ver. E depois você precisa nascer da água e do Espírito para entrar, para fazer habitação. Eu tenho para mim que essa conversa, porque quando Nicodemos fala com Jesus: pode nascer de novo um homem ainda sendo velho? Eu tirei a minha percepção do Nicodemos e achei que ele não era tão novo assim. Porque quando ele fala assim: pode nascer um homem sendo velho, eu acho que ele estava entendendo se aquilo poderia se aplicar a ele. E aí isso me fez pensar a respeito do que Jesus estava falando para ele de nascer de novo. E penso em quantas vezes a gente não fica guardando aquilo que já é antigo, aquilo que já é passado, aquilo que já é velho, quando na verdade aquilo já não deveria mais pertencer à nossa vida. Quantas vezes a gente não guarda objetos antigos? Quantos sentimentos passados a gente não guarda? Quantos comportamentos a gente ainda não eliminou?
e que continuam fazendo parte do nosso comportamento, continuam fazendo parte das nossas atitudes. Às vezes, sabe o que a gente faz? A gente ameniza. E a gente acha que é suficiente quando a gente fala assim, eu sou explosivo, mas eu já melhorei bastante. Ou então a gente fala assim... Ou então a gente fala assim... fala alguma coisa aí, amor, que eu sou... Ou então... agora briga só com dois. E acha que tá bacana. Já deu melhora, né? A gente diminui a quantidade e por diminuir a quantidade da incidência daquilo que a gente já fazia, a gente fala, agora está adequado. Sabe o que é isso? Quando a gente faz isso, é a mesma coisa que eu pegar algo que é velho, que perdeu a utilidade, organizar e por os meus olhos entender que aquilo está adequado, está organizado e está limpo, ele ainda deve permanecer ocupando aquele espaço. E aí Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E quando a gente olha para alguém que nasce de novo, você não imagina essa pessoa com comportamentos definidos. Você não imagina essa pessoa com decisões definidas. Você não imagina essa pessoa com referências. A gente perde totalmente o nosso referencial quando a gente nasce de novo. Porque quem nasce de novo está experimentando tudo mais uma vez. É tudo novidade. Eu fico lembrando de quando a bispa teve a Clarinha, de quando eu tive a minha sobrinha pequenininha, e eu não esqueço do dia que ela, bem pequena, chegou perto da gente e meu irmão espremeu algumas gotas de limão na boca dela. Aquilo era só limão para mim, que já tinha referências, que já tinha experimentado, mas para ela tinha uma sensação incrível. Era a primeira vez que ela tinha experimentado um azedo. Então ela não sabia mais descrever, porque ela não tinha referências. É isso que Jesus espera de nós quando a gente encontre com Ele. A gente precisa entender que Jesus, ele não é um cara que aprende. Sabe, quando a gente passa a olhar a nossa vida do ponto de vista de Jesus, tudo muda. Porque a gente passa a perceber do jeito que Ele é e o que Ele é. Então Jesus, ele não aprende. Jesus, ele é. Ele é. Ele falou, eu sou. Glória a Deus. Jesus, ele não constrói. Jesus, ele cria. Então a gente precisa entender que Jesus, ele não melhora. Jesus, ele transforma. E a gente, para viver essa transformação, precisa nascer de novo. Para viver essa transformação, a gente precisa, sabe, zerar o cartão, zerar as referências, se desapegar das coisas antigas, dos sentimentos antigos. A gente precisa esquecer que aquilo um dia teve utilidade. Sabe, a gente fica empregando valores naquilo que aconteceu, valores naquilo que a gente já teve, quando na verdade, se ele deixou de ser útil, de repente ele não deveria mais estar aí. O seu comportamento não deveria mais estar aí. Os seus hábitos não deveriam mais estar aí. É isso que Jesus fala a Nicodemos. Você está julgando daquilo que você sabe. Porque Nicodemos chegou para ele e falou assim, Senhor, nós sabemos que o Senhor é mestre. Ele usou as referências que ele tinha, o ensino que ele tinha da palavra para dizer se o que Jesus estava fazendo era adequado ou não. E na verdade Jesus falou para ele assim, deixa eu te contar uma coisa, Nicodemos. Quando a gente lê lá no outro versículo, e Jesus começa a conversar com ele, Jesus fala lá na frente no versículo 11, Nicodemos, em verdade eu te digo que nós sabemos aquilo que nós testificamos, aquilo que nós temos visto. Então Jesus falou para Nicodemos assim, você está fazendo um julgamento pelas suas percepções, deixa eu te contar, eu já provei disso. Eu já comprovei a veracidade daquilo que eu estou aplicando na terra. É para esse nível, Nicodemos, que eu estou te convidando a pertencer. Por isso, esquece tudo, Nicodemos. Deixa para trás. Você precisa nascer de novo. Você precisa se permitir aprender como quem nunca soube. Porque aquilo que você sabe está corrompendo o que eu tenho aptidão para fazer em você, Nicodemos. Sabe, a gente fica justificando aquilo que a gente faz, a gente fica muito tempo justificando aquilo que a gente decide.
quando na verdade talvez tudo que a gente precisa para fazer, para viver com intensidade aquilo que Jesus nos propõe, é esquecer tudo aquilo que a gente já viveu até agora. Chegou um momento na minha vida, eu conversava com a bispa, acho que essa semana. Se não foi essa semana, você fala que eu não faço a noite. Você fala que essa semana não foi essa semana. É brincadeira, irmão, ela não mente, nem eu, viu? Mas a gente conversava essa semana e lembrava de um dia que eu tinha já passado por alguns desafios onde eu estava trabalhando, e onde eu trabalho eu já mudei de ambiente muitas vezes. E aí chegou num determinado momento que aqueles desafios pararam de ser intensos. E aí eu estava saindo para almoçar e passei por um lugar e me lembrei de quando Deus me levou àquele ambiente, de quão intenso era aquele momento e que Jesus tinha colocado e estabelecido decisão dele na minha vida, em tudo aquilo que estava acontecendo. E aí até então aquilo que doía, aquilo que não fazia sentido, passou a fazer sentido, e aí eu me acalmei. E por ter me acalmado, eu agradeci a Deus e falei assim: Senhor, obrigada, Jesus, pelo que o Senhor fez. Obrigada por estar aqui, obrigada por esse tempo, obrigada por ter cuidado tanto de mim. E naquele mesmo instante o Espírito Santo gritou comigo e eu queria chorar muito. E quero chorar agora de novo, para variar. Eu já tô aqui, eu tô lembrando da história. É porque ela já sabe da história. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim: esse tempo acabou. Ai, como aquilo doeu. Porque quando o Espírito Santo falou pra mim que aquilo tinha acabado, eu tinha certeza que as coisas iam voltar a piorar de novo. Ele falou pra mim: se prepara, porque esse ciclo terminou hoje. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, voltei do almoço, eu conversei com a bispa e falei pra ela: Deus falou comigo e isso acabou. Alguma coisa vai acontecer, eu não fazia ideia do que era. Passados 5 meses, eu mudei de área. Mudei de cargo, mudei de desafio e comecei a viver dias muito mais terríveis do que os que eu tinha vivido antes, em todos os sentidos. Seja no cansaço, seja na responsabilidade, seja em fazer aquilo que eu não fazia ideia como deveria ter sido feito. Eu perdi as minhas referências. E sabe o que Deus fez aquilo comigo? Ele me fez crescer em entendimento. Ele fez crescer a minha percepção. Ele fez crescer os meus limites. Essa é a proposta de Deus pra gente quando Ele fala: você precisa nascer de novo. Para eu nascer de novo, Deus precisou me tirar do ambiente que eu vivia. Deus precisou me fazer controlar o caos. Eu ligava para a bispa e eu falava: eu vivo o caos e Deus está me desafiando a viver em equilíbrio diante do caos. Porque Jesus estava me ensinando a viver de novo, com outro padrão. Ele estava me convidando agora não mais só contemplar aquilo que ele poderia fazer, mas viver dentro do ambiente em que ele vivia, para que ele pudesse revelar que é ele que cria. Aquilo que eu estava vivendo não tinha referências, ninguém sabia como dar soluções. E aí Deus de repente começa a apresentar soluções, porque Ele sabe exatamente como fazer. Ele não usa referências, Ele cria, Ele traz à existência aquilo que a gente não conhece. Isso é nascer de novo em Deus. Eu vou parar de chorar, prometo. Ele não usa referências, ele cria. Nossa, Ele cria, cara, né? é louco. Não é isso que vocês louvaram agora há pouco? Que Ele é um Deus criador. A gente esquece que Deus não precisa de referências, sabe? Mas as situações parecem tão confusas. Ninguém nunca viveu o que eu vivi. Ninguém sabe me orientar o que eu tenho que fazer. De repente é Deus te mostrando: olha, eu sei exatamente como criar. Eu sei exatamente como trazer vida ou tirar vida. Sabe qual é a dificuldade que a gente tem? É porque a gente quer usar as nossas histórias. A gente quer justificar as nossas dores. A gente não quer apagar todo o esforço que foi necessário para a gente chegar até onde a gente chegou. E aí, por ficar preso em chegar até onde a gente chegou, a gente deixa de viver aquilo que Deus pode levar a gente, que vai além, muito além do que o que a gente imaginava, do que a gente tinha por consciência. Nicodemos achou que já sabia. Nicodemos achou que já tinha percepções suficientes. E Jesus, na primeira resposta, falou para ele: deixa eu te falar, você ainda nem viu.
Nicodemos, você ainda nem sabe de nada. E aí Nicodemos falou para ele, me explica. Ele falou, deixa eu te explicar outra coisa. Depois de ver, você vai entrar num ambiente, se você nascer da água e do Espírito. Então ele fala, Nicodemos, você ainda nem contemplou. E depois que você contemplar, eu vou te convidar a viver nesse ambiente, Nicodemos. Essa foi a conversa de Jesus para ele. Eu tô olhando para ver se eu falei demais. Pode. Você me dá um alerta aí, bispo. Eu puxo paletó. Tá bom? E foi isso que Jesus fez com ele. A coisa mais linda quando Jesus fala com ele. E sabe por que Jesus quer que a gente perca as referências? Porque ele tem um convite para quem vive. Ele tem um convite para quem decide aceitar a proposta. E olha o que ele fala para Nicodemos. Ele ainda está na conversa com Nicodemos, quando no versículo 8, olha aí na sua Bíblia, ele fala assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer da água e você precisa nascer do Espírito. E deixa eu te contar uma história. Quem nasce do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. É como se Jesus estivesse falando, Nicodemos, quem nasce do Espírito vive em constante mudança de rota. Quem nasce do Espírito para de ter uma morada definitiva, Nicodemos. Só que deixa eu te falar uma coisa, o vento sopra onde ele quer. Ele não está perdido, ele tem um alvo certo, bem direcionado, ele sabe aonde ele tem que alcançar, Nicodemos. Só que imagina você fazer uma mudança. Ele está falando assim, quem nasce do Espírito vive assim, ó, flexível, adaptável, uma adaptabilidade incrível. E como você vai fazer isso, Nicodemos? Carregando coisas antigas. Como você consegue fazer mudanças constantes, carregando muitos pesos? Você fazer uma mudança física, uma mudança de casa já é trabalhoso por si só. Você estando organizado e vivendo só com aquilo que é necessário. Agora imagina Jesus querendo transformar as suas emoções, mas você carregando um monte de coisa antiga. Você está vivendo além da exaustão que deveria estar vivendo porque você não quer se desapegar daquilo que já deveria ter morrido. Lá em Eclesiastes 3, a Bíblia fala pra gente que há tempo para todas as coisas. E aí nessa narrativa do tempo de nascer, tempo de morrer, tem uma frase que me chamou a atenção. E é quando fala lá em Eclesiastes que há tempo para plantar, mas há tempo para arrancar aquilo que se plantou. Sabe o que a gente precisa? Começar a arrancar. E arrancar dá muito trabalho. Arrancar exige esforço. Eu já fui pra roça e, gente, inventaram um dia de arrancar a mandioca. Quem que arrancava a mandioca daquela terra? Pelo amor de Deus, você tinha que dar machadada. Aí você fazia força e falava, pega pela raiz, pega pela folhagem. E era um trabalho terrível. Você não faz ideia do trabalho que é arrancar uma coisa que está plantada. Vou te levar pra ficar com essa cheia de terra. Mas eu ajoelhava, eu sentava e o Rodrigo olhava pra minha cara e falava, meu Deus, assim você não vai desistir enquanto ela não arrancar aquilo ali. É isso que você tem que fazer, você precisa perceber quando aquele fruto, quando aquela árvore já deu o fruto que tinha que dar, quando ela já cumpriu o tempo proposto. E quando agora ela precisa ser arrancada. E arrancar referenciais da gente exige dedicação. Exige de você esforço. Você precisa se dedicar em tirar aquilo que já acabou o tempo do cumprimento. Então existiram coisas boas sim. Não se apegue a elas. Quem nasceu de novo não está apegado à história. A gente precisa aprender a abandonar e arrancar e não deixar lá plantado aquilo que não está mais dando fruto. Quando a Bíblia fala que a árvore que é podada, ela é podada para dar frutos maiores. Não significa que árvores que continuam lá plantadas não pararam de dar frutos. Quando você aprende um pouco de plantação, e quem conhece aí de roça vai saber disso, a árvore continua produzindo os frutos, mas eles ficam tão pequenininhos. É como se Jesus estivesse ensinando a gente, para que você pare de produzir só o mesmo tamanho, eu preciso cortar algumas coisas em você. Mas a proposta para o Nicodemos, ela ia além.
ela ia de nascer de novo. É como se chegasse o tempo de arrancar aquilo que foi plantado. Eu tenho convicção que Jesus está nos convidando para esse tempo. Um tempo de arrancar aquilo que foi um dia plantado e que já deu seu fruto, e está tudo bem por isso. Não existe erro naquilo que foi feito, mas ele já cumpriu o propósito para o qual veio. Já deu, terminou. E aí você precisa parar, organizar e retirar aquilo que já cumpriu o seu tempo proposto. Senão a gente para de viver novidade. Senão a gente para de fluir no Espírito. Senão a gente não fica disponível em se movimentar como precisa ser movimentado. Essa foi a proposta de Jesus. Essa foi a proposta quando Jesus teve essa conversa tão difícil com Nicodemos. E ele era mestre, ele sabia do que ele estava falando, mas ele ainda não tinha provado. Ele ainda não tinha vivenciado tudo aquilo que ele podia ter vivido com Jesus. Essa é a proposta de Jesus para mim e para você nessa noite. Ele quer que a gente nasça de novo. Sabe o que acontece quando você fica vazio? Eu acho muito interessante que quando a gente avança no nível de intimidade com Deus e quando a gente olha para a Bíblia e vê pessoas que conseguiram chegar ao ponto de não ter mais nada, elas estiveram livres para adorar a Deus de verdade. Deixa eu ler um versículo bem rapidinho para você. Eu vou ver se eu acho aqui. Acho, tá em Gênesis. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, e eu já vou lendo aqui para cumprir o tempo que já está avançando. E aí, aqui a gente está lendo sobre Noé. E a Bíblia fala assim, ó. É capítulo 8, versículo 18. Tinha acabado de terminar o dilúvio. E aí a gente lê na Bíblia, a gente lê na Bíblia a narrativa falando assim: saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Para um pouquinho aqui. Você tem noção que Noé passou anos construindo algo para Deus? Ele passou, e antes de começar a construir algo para Deus, ele já tinha uma vida, ele já era estabelecido, ele já tinha referências, ele já tinha um patamar. Noé já tinha uma vida estabelecida. E aí quando a gente vê Noé saindo da arca, ele só saiu com a mulher, com os filhos e com os animais, gente. Noé saiu totalmente vazio. Ele saiu, Noé teve, por força maior, que nascer de novo. E aí olha... É a nossa história. E aí olha Noé tendo que nascer de novo, o que ele consegue fazer por estar vazio. Fala assim no versículo 20: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando animais limpos, aves limpas, ofereceu holocausto no altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Olha que coisa mais linda. Ele estava vazio. Noé já não tinha mais história. Noé já não conseguia mostrar para os filhos tudo aquilo que ele tinha construído. Ele não conseguia provar o que ele fez na vida dele. Noé tinha perdido totalmente as suas referências. Ele não sabia mais como seria a vida daqui para frente. E justamente por estar vazio, ele esteve apto para adorar a Deus. Nada do que Noé tinha feito antes, nada do que ele tinha construído, e ele passou anos juntando madeira, igual o bispo falou pra gente, ele passou tantos anos trabalhando em algo para Deus, mas o que de fato chamou a atenção do Senhor para Noé foi quando ele não fez nada. Ele saiu vazio e ele levantou um altar, e aí o Senhor sentiu o cheiro daquela adoração. Aleluia. E o cheiro daquela adoração mudou uma decisão de Deus. O cheiro daquela adoração foi capaz de tocar no coração de Deus e ele mudar, ele revogar algo que ele já tinha pensado. E Deus revogou e falou assim: eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem.
Então ele sentiu o cheiro que é possível chegar a ele. Ele aspirou a adoração de Noé e porque Noé estava vazio, aquela adoração foi pura. É isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você vai conseguir estar habilitado quando você nascer de novo da água e do Espírito. E sabe o que a água e o Espírito fazem? Apagam tudo aquilo que pode haver de verdade e sabedoria em nós para viver e entrar em lugares que a gente não imaginava. E aí a gente testificar. Sabe o que é testificar? A gente provar que aquilo era verdade. É isso que Jesus espera. Ele não quer nos esvaziar porque Ele anseia em nos ver aqui desprovidos, não. É porque Ele quer nos habilitar a estar aptos para entregar para Ele uma adoração pura, para entregar para Ele uma adoração limpa. É por isso que Ele limpa e purifica tudo antes. Deu meu tempo, né, Bispo? Você tem mais Amém. 5 minutos. Se você quiser queimar mais 5 minutos, pode queimar. Não, Bispo. Pode. Então fica à vontade. Eu só quero te falar mais uma coisa. Eu tenho falar. que a Bíblia para não esquecer das coisas, mas João 14 fala assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Deixa eu te contar uma coisa. Para você continuar habitando com o Espírito da verdade, você precisa viver assim, totalmente zerado, totalmente disposto a viver outros padrões, totalmente apto a ouvir verdades de formas diferentes, a entrar em ambientes sem referências, sem porquês, ainda que sejam os mesmos ambientes. Sim, mas eu entro no mesmo ambiente todos os dias. Aquele lugar parece difícil porque você ainda não olhou ele do ponto de vista de Jesus. Porque você ainda olha para aquele ambiente como se o Deus transformador não pudesse tocar. É difícil para você acessar esses lugares, porque você olha como se Deus não pudesse criar nada, porque você olha para as referências que acontecem naquele lugar e você fala: nunca mudou, nunca foi diferente. É por isso que foi tão interessante quando olharam e começaram a anunciar Jesus. E eu acho interessante quando aquele que eu esqueci o nome, me ajuda, falou para ele: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque o Natanael, gente, eu sabia que era o Natanael. Então o Natanael, ele fala assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque a gente fica preso na história, a gente fica preso com o que aconteceu até então. Como se o Deus que eles louvaram hoje, que é um Deus criador, não pudesse trazer à existência algo que a gente ainda nem percebeu. Algo que a gente não consegue contemplar. A gente precisa todos os dias se lembrar de quem Ele é, senão a gente começa a colocar limites e sofre nos ambientes que a gente vive, porque a gente não tem respostas, mas Jesus tem. Aleluia. E Ele quer apresentar para mim e para você respostas novas, mesmo que sejam nos mesmos ambientes. Mesmo que seja com as mesmas pessoas, mesmo que seja na mesma casa, na mesma escola, no mesmo trabalho, Ele é capaz de fazer a mesma coisa que Ele fez no Gênesis, de quando o Espírito movia sobre as águas, que gerou movimento naquilo tudo. Ele ainda continua sendo capaz de criar movimentos onde não tinha forma, aonde era vazio. Ele continua sendo esse, Ele te convida para viver nesse mesmo ambiente, sabendo exatamente o alvo a atingir, mas sem saber de onde vai e para onde vem, disponível para mudar a qualquer momento. Amém? Amém. Cara, que palavra. Fechou o livro, né? Bispo não pode falar. Fala aí, Bispo. Eu já tô de folga. Tô de atestado mesmo. Que palavra. Palavra muito abençoada mesmo. Me abençoou demais essa palavra. A proposta, a Cecifa disse uma coisa que eu até escrevi aqui. Quem nasceu de novo não está preocupado com a história. Se a gente trocar a fala de Jesus, quando ele diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo, e nascer de novo é apagar uma história, é excluir hábitos, é desligar sentimentos e emoções.
Nascer de novo é abandonar toda a sua história de vida, todas as suas crises, todos os seus fracassos e vitórias. E aí a proposta divina é dar um novo DNA a nós, através do Espírito e da água, né, que é a palavra. E cara, eu acho que essa palavra nos abençoa muito hoje, devido a tudo que a gente tem vivido, como pessoa, como igreja. E eu acho que você precisa pensar muito nisso, se você nasceu de novo mesmo. Quem nasceu de novo não está preocupado com a história. Quem nasceu de novo está se movendo como o Espírito se move, aonde Deus quer, no momento que Deus quer e na hora que Deus quer. E tem dia que Deus chega para nós e, como se falou, faz igual Noé. Noé passou 100 anos construindo uma arca. Aquilo não tinha valor nenhum para Deus. Ai, a gente é tão apegado a tanta coisa que a gente constrói, né? Porque Deus não precisa das nossas referências para fazer alguma coisa. A gente pega as coisas que a gente construiu e a gente determina aquilo como referência para os outros. Olha o que eu já fiz, olha o que eu já vivi, olha os caminhos que eu já passei. A gente faz isso, cara. E Deus não está preocupado com essas referências suas, porque Deus ele vai criar uma nova referência na tua vida o tempo todo, o momento todo. Então tem coisas que não significam nada para Deus e a gente fica pegado a isso. Deus olhou para nós e falou, não, é o seguinte, esse tempo acabou. Há tempo de construir e há tempo de derrubar também. E agora, você passou 100 anos trabalhando nisso, mas eu não quero mais isso. Isso para mim não importa. Isso para mim não é nada, não é? Como Deus tem falado conosco hoje, isso ajuda a libertar o nosso coração de um monte de coisa que a gente fica pegado, cara. Literalmente. É hora de nascer de novo. É hora de nascer de novo. Eu vou te pedir 2 favores. A gente vai encerrar aqui agora. Eu já estou dentro da sala do Zoom. Você vai sair. 9 pessoas apenas compartilharam essa mensagem. A gente tem 51 pessoas na sala. Eu quero que você saia da sala. Não compartilha dentro da sala não, que você vai criar uma outra sala. Saia da live, compartilha ela e entra no Zoom com a gente. Que a gente vai fazer um momento de oração no Zoom agora. O link está aí na descrição da live. Eu vou orar com você. E nós vamos orar sobre essa palavra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Tá bom? Você que não vai nos acompanhar na oração, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida e a sua família. Tá? Que o Senhor te cure, te restaure. Mas faz uma forcinha aí. É só você clicar no link aí do Zoom. A gente vai orar 15 minutos agora. E nós vamos entregar a vida de todo mundo, a família de todo mundo, as dores de todo mundo. E nós vamos gerar aqui um tempo de milagre através da oração. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Tá? Sai da live agora, compartilha, porque essa mensagem ela é muito poderosa. E eu acredito que outras pessoas precisam ser abençoadas com essa mensagem. Já estou dentro da sala do Zoom aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai esteja com todos nós. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Sexta-feira a gente tem discipulado. Domingo que vem a gente tem mais uma live. Que Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. Entra comigo. Já estou na sala, a galera está chegando e a gente vai pegar fogo agora no Zoom, orando a Deus. 15 minutos de oração. Você pode. Não deixe de compartilhar a live aí. Um beijo no coração de todos vocês.